Obrigada, Bork! Agora, depois das suas delícias, começa o nosso momento diário de saúde e beleza, cheio de dicas para o seu bem-estar. Hoje, no Dia Mundial do Diabetes, a gente continua a nossa semana especial falando um pouco sobre a relação perigosa entre estresse e essa doença, além de te ensinar a fazer uma receitinha deliciosa e sem restrições para os diabéticos, viu? E ainda tem uma matéria sobre o hormônio do sono e uma dica de como conviver com a incontinência urinária. Só informação bacana, hein? Então fica ligadinho que já está começando o melhor programa de saúde e beleza do Brasil, o Sempre Bem. Sempre Bem, oferecimento Monange, siga seu coração. E Oral-B, dentes mais fortes e saudáveis. Bom, como eu falei no início do programa, hoje é o Dia Mundial do Diabetes. E para comemorar essa data tão importante, preparamos uma semana inteirinha com matérias especiais sobre essa doença que atinge tanta gente. Ontem falamos sobre diabetes gestacional e hoje o assunto é a relação entre estresse e diabetes. Você sabia que ela existe? Pois é, para explicar como isso acontece, eu recebo aqui nos nossos estúdios a endocrinologista Lorna Monteiro. Tudo bom, doutora? Tudo bom, querida. Um bom dia para você, para todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigada. Vamos começar o nosso bate-papo tirando a seguinte dúvida. Por que existe uma relação entre o estresse e o diabetes? Como você mesmo explicou no começo, o diabetes é uma doença com distribuição mundial. Afeta milhões de pessoas no mundo e tem um crescimento geométrico. Todo dia, novas pessoas descobrem no mundo todo que estão diabéticas e essas pessoas estão submetidas também a uma carga de estresse, como todos nós temos estresse na nossa vida. O fato da pessoa ser diagnosticada como diabético já é mais um fator de estresse. Doutora, então há uma relação entre o estresse e o diabetes. E como se dá essa causa? É o estresse que causa o diabetes ou o diabetes que causa o estresse? Estresse crônico leva à liberação de hormônios que não são bons para a saúde, como o cortisol, que eleva a glicose e faz com que seu pâncreas trabalhe mais. Isso pode desencadear um diabetes numa pessoa geneticamente predisposta. É porque essa liberação de hormônios, cortisol, por exemplo, todo mundo sofre esses picos de cortisol, por exemplo, numa situação de estresse, mas no diabético é pior, é isso? Não é que seja pior, a consequência é mais danosa. Por quê? No momento que você tem um pâncreas que funciona, um pâncreas normal, a sua capacidade de liberar insulina para controlar o excesso de glicose, que é elevada pelo hormônio cortisol, é perfeita, é normal. Um paciente que tem diabetes, ele não tem essa capacidade, ocorre uma perda da capacidade de resposta com uma liberação de insulina suficiente para quebrar o dano em termos de aumento de glicemia que o cortisol provoca. Não só o cortisol, mas o GH e outros hormônios que são liberados também numa situação de estresse. E aí, doutora Lorna, o que é que o diabético, numa situação de estresse, deve fazer? Tomar um chá, um calmante? Tem algum jeito de melhorar o quadro de um diabético estressado? O que a gente precisa se preocupar basicamente é assim, aquele estresse é crônico ou foi um estresse agudo? Ocorreu a perda de um ente querido, ocorreu uma coisa súbita que levou aquele quadro de estresse, ou aquele paciente está envolvido numa situação de estresse mais frequente e mais permanente. Aí é que a lesão é maior. Um estresse agudo, a resposta de liberação de cortisol é imediata e de outros hormônios também, mas o dano é menor. Um estresse crônico leva ao desenvolvimento de várias complicações. E essas complicações vão interferir com a qualidade de vida e a longevidade também do diabético. Pois é, doutora, eu já ouvi relatos, inclusive, de pessoas que desenvolveram diabetes depois de uma crise de pânico. Isso é possível? Provavelmente essa pessoa era geneticamente predisposta, né? As pessoas estressadas têm uma grande complicação na vida que elas não conseguem se cuidar bem. Isso piora a condição de desencadeamento de um diabetes quando a pessoa já é geneticamente predisposta. Se ela sofre uma síndrome de pânico, por exemplo, e já tem esse outro lado, então vai desencadear mais precocemente um quadro que poderia demorar mais a aparecer. Então, o diabetes não é desenvolvido numa síndrome de pânico, mas ele pode ser agravado
por uma síndrome de pânico. E o controle piora terrivelmente. Todo paciente diabético, durante o período de estresse, o controle metabólico dele fica muito ruim. Ou seja, tem que controlar o estresse. O diabético não pode esquentar a cabeça, né, doutora? Como todos nós, né? Sempre é melhor manter a cabeça fria, o coração tranquilo e a mente sã. É verdade. Mas, doutora, me fala só uma coisa. É possível manter o diabetes controlando o estresse? Ou só isso não é suficiente? O controle do estresse é um dos itens, né, que precisa ser manipulado na rotina do diabético. Primordiais, como né, atividade física, como cuidado com a alimentação, como qualidade do sono, como várias coisas que a gente precisa estimular. Mas estresse não faz bem a ninguém, não faz bem ao coração, não faz bem à coronária, não faz bem para as rugas, não faz bem para nada. Doutora Lorna, muito obrigada por essa entrevista, por esse bate-papo tão leve e seja sempre bem-vinda aqui nos nossos estúdios. Muito obrigada, me senti muito acolhida, muito obrigada. Obrigada. E a gente sabe que uma das características do diabético é a restrição alimentar. Por isso, o quadro Experimente de hoje é especial e vai ensinar uma receita que, além de deliciosa, dá para comer sem medo. É isso mesmo, Fernanda. Hoje eu vou ensinar para vocês como preparar um brigadeiro de pasta de amendoim, que é uma ótima opção para os diabéticos. Vamos experimentar? Vamos iniciar com meia banana prata amassada. Agora vamos juntar com 2 colheres de pasta de amendoim natural. E agora vamos usar 1 colher de sopa de cacau 100% e misturar. Para ajudar a ficar mais homogênea, depois que você misturou, você pega o garfo e amassa novamente. Pronto, agora, com a massa bem homogênea, pode ficar uns pedacinhos de banana, de pasta, não tem problema. Você vai fazer as bolinhas. Não precisa untar a mão, porque o amendoim ele já solta o próprio óleo dele, que é um óleo saudável. E você vai colocar no coco. Essa receita dá para 6 brigadeiros médios. Agora você polvilha o brigadeiro no coco ralado e já coloca em outro recipiente. Prontinho. Gente, só quem sofre com incontinência urinária sabe o quanto isso é incômodo. Muita gente tem vergonha e isso acaba atrapalhando a qualidade de vida dessas pessoas. Por isso, o quadro Fica a Dica de hoje vai mostrar como tratar e conviver da melhor maneira com essa situação. Olá, eu sou Andresa Bilhar, uroginecologista, e hoje eu vou dar dicas sobre como conviver melhor com a incontinência urinária. Para começar, a incontinência urinária é uma perda de urina involuntária. Então esse processo ele não deve ser considerado natural com o envelhecimento da mulher. Ele pode acometer mulheres de todas as idades e a gente tem que saber algumas dicas para melhorar esse inconveniente. Então, uma das dicas é perder peso, estimular hábitos saudáveis de vida. Existem alguns alimentos que são irritantes da bexiga que devem ser evitados, como o café, o refrigerante, as frutas cítricas, a pimenta, então eles devem ser evitados. E além disso, a mulher não deve deixar de sair de casa, deixar de fazer suas coisas por conta desse inconveniente. Hoje em dia a gente tem diversos produtos que ajudam nesse dia a dia da mulher, como são as fraldas ou calcinhas descartáveis para ajudar no seu conforto no dia a dia. E o mais importante de tudo, se você está sentindo essa perda de urina, você deve procurar uma assistência médica para uma avaliação e um tratamento adequado para a sua patologia. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado com as minhas dicas e até a próxima. O quadro Fica a Dica de hoje é um oferecimento Tena. Novos desodorantes Monange. Mais segurança e confiança para tomar decisões com o coração. Você é protegida por até 48 horas. Sinta-se protegida e confiante com Monange. Monange, siga seu coração. Com tanta gente assim, acho que a gente não vai dar conta. Ah, relaxa, a gente chama nosso irmão maior. Novo Estomazil tamanho família. Pra todo mundo comer sem medo.
Eu adoro tomar refrigerante, mas o meu dentista sempre me diz que isso pode danificar meus dentes e me recomendou Oral-B Pro Saúde Advanced, que protege melhor que outros cremes dentais. Repare como ao escovar 2 peças de cálcio, uma com creme regular e outra com Oral-B Pro Saúde, e colocá-las dentro de um refrigerante, a peça com Oral-B continua protegida. Oral-B Pro Saúde Advanced. Agora estou protegido para comer ou tomar o que eu quiser. Oral-B, dentes mais fortes e saudáveis. Atenção! A Pague Menos, única rede de farmácias presente em todo o Brasil, tem uma promoção imperdível para você. É a super promoção de genéricos Pague Menos. Leve 3, Pague 2. Isso mesmo, leve 3, Pague 2. É desconto imbatível, com o melhor preço do Brasil. Super promoção de genéricos Pague Menos. Leve 3, Pague 2. Compare e comprove. É preço baixo de verdade. Super promoção de genéricos Pague Menos. Leve 3, Pague 2. Farmácias Pague Menos. Genérico barato é aqui. Esses produtos são medicamentos. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Huggies apresenta Pronto para Descobertas. Nada como o seu abraço para deixar seu bebê pronto para descobrir o mundo ao seu redor, sem interrupções. Por isso, abrace com a nova Huggies Supreme Care. Só ela tem a exclusiva camada de proteção MaxiSec, que absorve o xixi e a mantém até 3 vezes mais seca. Experimente a nova Huggies Supreme Care com a Turma da Mônica. Abrace seu bebê com Huggies. Agora me responde uma coisa. Você dorme bem? Essa pergunta, aparentemente simples, pode revelar se você tem ou não uma produção eficaz de um hormônio chamado melatonina. Mas o que será que existe por trás dele, hein? Quais os benefícios e de que forma essa carência pode afetar a nossa qualidade de vida? Essas e muitas outras perguntas serão respondidas na matéria a seguir. Não dorme no ponto, não. Fiquem ligados. Conhecida como hormônio do sono, a melatonina é responsável por regular o relógio biológico do corpo. A melatonina é um hormônio produzido no nosso organismo em uma região específica do cérebro, que chama-se glândula pineal, no núcleo supraquiasmático também. São regiões que controlam o ritmo circadiano, que é aquele ritmo fisiológico do nosso dia, né? Então, habitualmente a melatonina ela tem uma flutuação no dia a dia, né, das pessoas, então ela tende a aumentar no período noturno, no qual ela induz um pouco a sonolência e é um marcador biológico do ritmo fisiológico do ser humano. Na fisiologia do nosso corpo, a gente tem um ciclo circadiano, né? Que é o momento que a gente sabe a hora que tem que acordar, a hora que tem que estar bem disposto, a hora que a gente já tem que estar menos disposto e a hora de dormir. Então isso é da fisiologia do corpo. E o corpo entende que o momento de dormir é quando escurece, né? Antes a gente não tinha essa civilização, não tinha luminosidade, então antes quando escurecia a gente entrava, se abrigava e adormecia. E hoje em dia não é diferente. Então o corpo sabe que ao anoitecer é o momento realmente da gente repousar, então ele libera essa produção no escuro. Para se ter uma boa produção de melatonina naturalmente, é preciso respeitar o padrão sono-vigília. O sono é importante, ele representa quase 1/3 da nossa vida. Então a gente tem que valorizar o sono também, não é só a vigília, né? Acordado a gente tem que estar bem, mas para estar bem acordado você precisa ter tido uma qualidade de sono razoável. Pessoas que dormem habitualmente mais tarde do que o horário socialmente aceitável. Então, a gente fala, isso chama-se atraso de fase do sono, né? Então, as pessoas que elas têm uma predominância do sono que vai acontecer, em geral, na população por volta de 10, 11 horas da noite, para elas ocorre 1 da manhã, 2 da manhã e assim por diante. Então, essas pessoas elas têm um impacto social muito relevante, porque a nossa sociedade ela vive 7 horas da manhã, 5 horas da tarde, tem um ritmo habitual e as pessoas não conseguem se encaixar. Então elas estão desincronizadas do ritmo fisiológico que a sociedade impõe. Hoje em dia a gente utiliza muito celular, tablet, televisão no período da noite, que é o momento que a melatonina é secretada. Então a gente inicia a produção e a secreção de melatonina quando começa a anoitecer. E aí com o uso de smartphones, luz de LED no quarto, tudo isso atrapalha a secreção de melatonina. Então não é que a gente deixe de produzir a melatonina, mas a produção ela é bloqueada pelo excesso de luminosidade, estímulos luminosos. E essas alterações no sono devem ser investigadas e não simplesmente tratadas com a melatonina sintética. O diagnóstico pode apontar, por exemplo, problemas na tireoide, depressão, apneia do sono, além da insônia. Isso é um caráter individual.
né? Isso tem critérios bem estabelecidos, a gente usa mais ou menos um período de 3 meses para caracterizar que ela tem um atraso de fase e que aqueles 3 meses, né, que isso ocorra várias e várias vezes durante uma semana, por exemplo. Além disso, tem que haver um impacto social. Se aquela pessoa ela dorme 2 da manhã, acorda às 10, mas ela só começa a trabalhar meio-dia e vai até... se ela consegue se adaptar desse jeito, não tem problema nenhum, né? Mas o que a gente vê é que, na maioria das vezes, não é assim. Sempre que o paciente se queixar de insônia no consultório, o médico tem por obrigação pesquisar e saber qual é a causa dessa insônia. Então a gente tem diversas causas de insônia. Menopausa é uma causa de insônia, alterações dos hormônios da tireoide são outra causa de insônia. Então a gente primeiro tem que tentar diagnosticar a causa da insônia. Se a gente chegar à conclusão que a causa da insônia é uma melatopausa, que a gente chama que é a diminuição da produção da melatonina, aí sim deve ser feita a suplementação da melatonina, mas lembrando que deve ser de prescrição médica, porque existem doses e doses. Às vezes uma dose que é boa para uma pessoa pode ser muito ruim para outra pessoa. O outro ponto que ela ajuda bastante são os cegos, né? Os cegos a gente pode tentar sincronizar a vida social deles com a melatonina. Não esquecer que aqui no Brasil, apesar de ter tido a liberação da Anvisa, a melatonina continua sendo uma medicação. Ela não é tratada, como em outros países, como um suplemento nutricional. O que a gente preconiza é que, durante o período gestacional, tente-se evitar o uso de melatonina, né? Até porque a gente não sabe a repercussão dela para gestante nem para o feto. E além disso, a gente tem que ter cuidado por não conhecer de forma plena a substância, né? Então, os efeitos dela a longo prazo em indivíduos que fazem uso crônico, eles são desconhecidos. Gente, vamos combinar que seja no inverno, no outono, na primavera ou no verão, a nossa pele sofre com todas essas mudanças no clima. Fica ressecada, áspera, seca. Para driblar essa situação, que tal ter em mãos a loção hidratante Ureia 10% Dalf? Gente, eu super recomendo. Para quem não sabe, a ureia aumenta a umidade natural da pele e melhora a sua elasticidade, ou seja, é uma grande aliada no processo de renovação. Esse creme dermatologicamente testado auxilia na restauração da pele, promovendo uma sensação de conforto e frescor, deixando a textura da cutis suave e macia. E olha só, pode ser usada tanto nas mãos como nos pés, cotovelos e joelhos. Você encontra a loção hidratante Ureia 10% Dalf nas mais de 1000 lojas da PagMenos de todo o Brasil ou no site www.pagmenos.com.br. Não perca tempo, a sua pele agradece. E chegou a hora do nosso intervalo, mas fica aí que o Sempre Bem volta já já. Sempre Bem. Novos desodorantes Monange. Mais segurança e confiança para tomar decisões com o coração. Você é protegida por até 48 horas. Sinta-se protegida e confiante com Monange. Monange, siga seu coração. Deixa comigo, gente. Calma, eu sei o que é. Ai! 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 Homens encaram cada situação. Mas quando precisam de um desodorante, não tem por que sofrer. Novo desodorante Nivea Men Original Protect. Longa proteção, sem irritação. Homens, este é o seu desodorante. E depois de tanta dica bacana, vai chegando a hora da gente se despedir, né? Mas você aí de casa não se preocupa não. Você pode acessar o nosso portal a qualquer hora, a qualquer momento e ler um monte de outras dicas importantíssimas para a sua saúde e bem-estar. É isso mesmo. No portal do Sempre Bem a gente tem notícias exclusivas para você, além das nossas receitinhas de toda terça-feira. Então, enquanto não chega o programa de amanhã, dá lá uma passadinha e aproveita. Uma ótima terça-feira para todo mundo. Beijão da Fê. Sempre Bem. Oferecimento Monange. Siga seu coração. E Oral-B. Dentes mais fortes e saudáveis.